Pessoal, vamos falar hoje sobre engenharia e sobre o futuro do Brasil. Depende de vocês. Ixi. Rapidamente, o professor já falou. Meu nome é André Marzola, sou engenheiro civil. Eu estou como gestor... Meninas, boa noite. Tudo bem? Eu sou engenheiro civil. Estou como gestor do CREA. O CREA é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Ou seja, se vocês formarem engenheiros e só tiverem o diploma, vocês são bacharéis em engenharia. Se vocês estiverem no CREA, vocês são engenheiros. Então, é importante vocês entenderem um pouquinho o que é o CREA, mas daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre o CREA. E o professor já falou um pouco das minhas qualificações aqui. Queria conversar com vocês por que vocês começaram a fazer engenharia. Mas antes disso, quais são os sonhos que vocês tinham quando eram criança? Alguém quis ser bombeiro? E aí ninguém vai falar nada? É uma palestra participativa. Você? Sabia. Quem mais? Atriz? Policial? Jornalista? Ninguém queria ser engenheiro? Por que será que nunca ninguém quer ser engenheiro? Porque eu acho que a área de engenharia é vista muito como, digamos assim, chão de fábrica. Aí quando você é criança, às vezes aquilo pra você não tem graça. É isso aí, era justamente, você vai em todas as palestras que eu for, eu vou te levar junto para você explicar isso pra galera. Pessoal, a gente tem que ter sonhos. Nós precisamos entender o que é engenharia e sonhar em ser engenheiro. Mas a gente nunca faz isso quando é criança. E aí, por que vocês, já que vocês nunca sonharam em ser engenheiros ou engenheiras, por que vocês estão aqui? Você então, por que você está aqui? Se formada em RH, e quando eu me formei, eu senti muito falta de raciocínio lógico, mão na massa, de ter que pensar mesmo, que números. Então, eu tive a oportunidade de entrar para a área de PCP, planejamento e controle de produção. Foi onde eu me apaixonei. Foi onde eu vi que tinha essa parte mais lógica, que você tem que realmente parar e pensar, não só fazer, mexer com números. Tem mais. E aí a galera do fundo, por que vocês vieram fazer engenharia? Pelo menos um, vai. Fala aí. Eu sou técnica de manutenção e eu vi fazendo os engenheiros da minha área, fazendo muita merda e eu queria... Aê! Eu não tava lá, hein? Então, pessoal, engenharia, tem muita gente que pensa em ganhar dinheiro, engenheiro ganha dinheiro, ou você já está na área. E aí eu venho aqui trazer algumas questões para vocês. Era para a gente estar apresentando, mas o PowerPoint daqui não é do Office. Então eu tive que ir na Google, não vai entrar individualmente. Mas olha o que está escrito aqui, ó. A Ford fechou no Brasil. Vocês sabiam disso, né? A Toyota fechou a fábrica aqui em São Bernardo. Foi para o interior. Fechou a fábrica daqui e já tinha uma lá, só está com a fábrica. A BASF acabou de vender uma empresa, uma das fábricas da Souvenir aqui em São Bernardo. Aqui não, em São Bernardo, aqui no ABC. Só por isso a gente já começa a ficar com medo. Eu vi que ninguém aqui veio fazer engenharia por conta do dinheiro. Normalmente, quando eu vou nas palestras, todo mundo fala que veio fazer engenharia porque quer ganhar dinheiro. Então, como todos vocês já são ricos, eu nem vou comentar muito sobre esse assunto aqui, ó. Mas o nosso piso, para alguém que não teve vergonha de falar, eu vou avisá-los. O piso do engenheiro, nós temos um piso, não sei se vocês sabem. O salário mínimo do engenheiro é 8,5 vezes o salário mínimo do Brasil. O salário mínimo do Brasil está R$ 1.412. Isso, multiplicado por 8,5 vezes, está em torno de R$ 12 mil. Porém, em 2022, o STF congelou o valor do salário mínimo. Ou seja, para o resto da vida, o salário mínimo vai ser calculado 8,5 vezes 1.212. Então, daqui 3 anos, isso dá em torno de 10 mil reais. Daqui 3 anos, vocês vão receber 10 mil reais. Daqui 4 anos, 5 anos, 6 anos, vocês vão receber 10 mil reais. E daqui a pouco nós vamos falar sobre inflação. E aí vocês vão ver que vocês estão perdendo dinheiro. Ou seja, as fábricas estão fechando, o salário está achatado, e vocês estão aqui fazendo engenharia. Então tem que ter um sonho. Não é somente ganhar dinheiro. E o que é engenharia? O que a engenharia faz de verdade? Aqui embaixo do blá 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 estava escrito a definição
quando você coloca no Google que é engenharia. Mas isso para mim é blá blá blá. Porque ali estava bonitinho, uma escrita bonita. Engenheiro de verdade, ele resolve dores, resolve problemas. Ou seja, em qualquer lugar que você estiver trabalhando, em qualquer lugar que você estiver exercendo a sua profissão, você vai estar resolvendo um problema. Independente de qual seja o problema, essa é a nossa função. Não só dentro de uma fábrica, não só dentro de uma obra, mas se você estiver num hotel, numa rede hoteleira, e você for o gerente, com os seus conhecimentos de engenharia, você vai estar resolvendo dores. Pessoal, se quiser colar aqui na frente, pode vir. Oi? Tá bom, fica aí. Aqui, pessoal, era para estar passando um vídeo, como eu comentei com vocês, não conseguimos abrir. Já que resolvi engenharia resolvedor, onde começou, onde surgiu a engenharia? E esse videozinho aqui ia mostrar pra gente quando nós, seres humanos, éramos homens da caverna, homens das pedras, da pedra lascada. Vocês estudaram isso aí no ensino médio. Quando nós começamos a desenvolver as primeiras ferramentas, começamos a fazer as primeiras casas, lá começou a engenharia, lá surgiu a engenharia. E qual era a principal dor que tinha naquela época? Quem se arrisca a falar? Qual era a principal dor que existia quando a gente estava vivendo nas cavernas? Se alimentar. Então a gente teve que desenvolver ferramentas para comer ou para construir uma casa. Começamos a lascar as pedras. E aí depois a gente virava comida de leão, de sei lá qual bicho que tinha naquela época. E a gente tinha que fugir. E aí o ser humano começou a pensar. Nós começamos a usar os cérebros e os conhecimentos da engenharia. E nós veio a revolução agrícola. Começamos a organizar em fazendas. Depois veio a Revolução Industrial, 1760. Isso no mundo. Só que no Brasil, a gente estava aqui, ó, em 1900, a gente ainda era um país totalmente agrário. Agora começa a entrar aqui na nossa realidade e eu preciso de vocês, que vocês entendam por que vocês estão aqui hoje. Por que vocês estão fazendo engenharia. Em 1900, o Brasil era uma imensa fazenda. Não tinha nenhuma fábrica. Nós precisávamos construir uma nação e tinha aqui milhares de pessoas. Em 1948, somente em 1948, que nós começamos a crescer com as multinacionais, com as estatais, com as estatais, quando veio com o petróleo, numa luta do petróleo é nosso, e nós começamos a criar as fábricas do país, e o país começou a decolar, economicamente. Nós começamos a virar uma potência, de verdade. O Brasil já teve muito bem economicamente em comparação aos outros países do mundo. Depois, com isso, o mundo inteiro viu e começou a vir as multinacionais para cá, começaram a vir as fábricas. Cadê a amiga lá que viu um monte de cagada nas fábricas? A sua empresa é nacional ou é multinacional? Multinacional. E ela veio nessa época aqui, provavelmente. Eles viram a oportunidade de ganhar dinheiro aqui e começaram a desenvolver. E quem é que estava desenvolvendo essas indústrias? Quem é que estava pensando em construir indústria nacional ou estava tocando as indústrias multinacionais? Éramos nós, engenheiros e engenheiras. Nós já estávamos ali trabalhando e construindo um país, tirando um país do zero. Pouco mais de 100 anos atrás, nós éramos um país totalmente agrário. Em 1969, alguém sabe que carro é esse? A Gurgel. É um carrinho feio pra caramba, né? Alguém compraria esse carro? Hoje não. Mas esse carro aqui já foi sonho de consumo do Ronald, do professor. Eu, quando criança, já pensei em ter um carrinho dele, sonhei em ter um carrinho. Esse carro foi montado por um engenheiro, chamado Engenheiro Amaral Gurgel. Ele começou a montar na casa dele pequenos automóveis e criou uma fábrica brasileira de carros, para competir com as multinacionais que estavam chegando. Ou seja, a engenharia brasileira estava começando a produzir riqueza para o Brasil através do sonho brasileiro de ser engenheiro. Se vocês estiverem aqui, que nem a nossa amiga ali que não sai do celular, ela não está preocupada em ser engenheira, mas vocês que estão preocupados em ser engenheiros, que tiverem muita vontade, vocês podem sair e melhorar a vida de vocês e a vida de todo mundo que está vivendo nesse país. Ou seja, nós precisamos da engenharia. Não é possível a gente continuar vivendo sem ter sonhos. E por isso eu preciso que vocês entendam que esse homem aqui, aqui era um vídeo que eu ia passar para vocês. Em 1974,
vocês nem eram vivos, nem eu tenho 44 anos, nasci em 1980. Ele já montava aqui no Silvio Santos, vendendo um carro elétrico brasileiro. Hoje a Tesla está fazendo carros elétricos, a BYD está vindo da China fazer carros elétricos aqui no Brasil, só que em 1974 a gente já desenvolvia carros elétricos. Vocês aqui tem o pessoal da engenharia de produção, não é isso? Quantos de vocês são da produção? Pode levantar a mão, por favor? Vocês todos podem estar dentro de uma fábrica dessa, ajudando a melhorar os processos de carros elétricos no Brasil. Nós temos muito que discutir de transição energética. E eu queria mostrar esse exemplo para vocês saberem que vocês são possíveis, são capazes de vocês podem contribuir com a mudança do nosso país. Isso está no DNA da engenharia, está no DNA do povo brasileiro. O solo brasileiro continua o mesmo de 70 anos atrás. O céu é o mesmo, tudo é a mesma coisa. Nosso conhecimento da engenharia é o mesmo. Por que nós paramos de produzir conhecimento e tecnologia? Porque em 1994, essa empresa faliu. Um sonho morreu ali naquele momento, por falta de investimento público e privado. As pessoas não se atentam a isso, mas se não tiver investimento em vocês, não tem engenharia e não tem riqueza no país. Não adianta a gente acreditar que vai ter riqueza para o país, para a gente produzir riqueza, só trabalhando com serviços. Nós temos que ter indústria no país, nós temos que ter infraestrutura, minha área da construção civil, nós temos que produzir conhecimento, gerar riqueza para a nossa nação. Em paralelo, em 1994, mostrei aqui o carro elétrico em 1980, em paralelo a isso, o mundo, a China nessa época estava passando fome. Em 1980, tinha lá do lado asiático, os tigres asiáticos, que eram, todo mundo vivia mão de obra escrava. Eles trabalhavam basicamente para comer. E hoje, a China é uma potência mundial, desenvolve, aqui ó, estão anunciando que estão vendendo humanoides, robôs, para ajudar no dia a dia. Isso daqui é engenharia. Se vocês não pararam ainda para pensar que o que tirou a China da fome para ser uma potência do mundo foi a engenharia, é bom a gente começar a refletir sobre isso. Foram pessoas com os nossos conhecimentos que transformaram aquela nação e tantas outras no mundo. Estou dando exemplo da China porque no mesmo período que a gente estava indo bem construindo o carro elétrico, eles estavam passando fome. E hoje nós estamos com muita dificuldade. E aí eu pergunto para vocês, aonde que nós erramos? Aonde que o Brasil errou? Quando parou de investir na engenharia, quando parou de investir em ciência e tecnologia, onde as pessoas pararam de entrar nas universidades para poder ter o sonho de ser engenheiro. E é por isso que a gente aqui no Brasil, a gente não tem sonho de ser engenheiro, porque tiraram esse sonho nosso. Por isso que a gente aqui, o amigo queria ser bombeiro, o outro jogador de futebol, e médicos, professores, porque esse sonho não morreu, mas o da engenharia foi abortado. E nós temos que recuperar isso. Isso depende da gente, que já está formado, e de vocês que estão se formando. O pessoal que está no 10º semestre, provavelmente o ano que vem é engenheiro que vai estar disputando o mercado com a gente. Vai ser meu colega de profissão. Tem o pessoal que está no primeiro ano agora, tem mais 4, 5 anos para se formar. E esse sonho não pode morrer. Depende de todos nós temos que pensar de forma de uma categoria. Nós somos muito importantes para o Brasil. O Brasil precisa crescer. E com isso eu quero trazer algumas reflexões com vocês. Se vocês já conhecem isso, tudo bem? Se vocês não conhecem, preste um pouquinho de atenção, porque isso vocês vão levar para o resto da vida. Nós temos 3 pontos aqui, ó, inflação, juros e PIB. São 3 informações muito importantes que eu vou passar para vocês. A inflação, vocês podem imaginar como uma grande doença que existe dentro da nossa economia. Os juros como um remédio para curar essa doença. E o PIB é a consequência dessas duas coisas somadas aqui. Vou entrar no detalhe em cada uma delas. Primeiro eu vou falar da inflação. O que é a inflação? Alguém tem noção do que é uma inflação? A gente vive isso todos os dias. As coisas estão aumentando. Isso aí. Inflação é a gente perder o poder de compra. Ou seja, quanto que custa mais ou menos esse fone que você está usando? R$400 hoje, um zero, novinho, mais ou menos. Daqui um ano, se eu te der R$400, você consegue comprar um fone desse?
Provavelmente não. Porque a inflação vai fazer com que o poder de compra do nosso dinheiro não compre uma mercadoria. Se a gente tiver R$1.000 na conta hoje, a gente faz uma compra do mês. Certo? O pai e a mãe vai no mercado e faz uma compra do mês. Se você pegar aquele mesmo carrinho daqui a um ano e fizer a mesma compra, certamente não será R$1.000. Vai ser 1.100, 1.200, sei lá quanto que vai ser. Porque tem inflação. Essa taxa de inflação é que vai comendo o nosso dinheiro. E aí aqui, ó, quero mostrar um negócio para vocês. Olha isso daqui, ó. 1980, quando o Brasil estava lá, que eu comentei com vocês, que a gente estava produzindo indústria. Estava com uma inflação. De repente nós começamos a perder o controle da inflação. Olha os picos que deram da inflação. Sabe por que o brasileiro tem a mania de fazer compra do mês? Nem todo país, todo mundo faz compra do mês. As famílias fazem compra do mês. Porque imagine o pai de vocês, ganhava o salário deles, um exemplo, R$2.000. Se ele não fosse correr para fazer uma compra para o mês inteiro, quando chegasse no dia 15, o dinheiro já tinha acabado e não conseguia comprar mais nada. Então ele tinha que sair de casa no dia que ele pegava o dinheiro dele, fazia a compra do mês, o que sobrava ele vivia porque comprava roupa, fazia alguma coisa. Imagina com essas taxas absurdas. Perdão? Com essas taxas absurdas aqui, ó. E aí depois aqui, ó. 94, lembra que eu comentei com vocês que faliu a Gurgel? Olha como que estava. Depois veio o Plano Real e isso se estabilizou e a gente está vivendo aqui pequenas inflações que já prejudicam a nossa vida. Você já não conseguiria comprar o fone de ouvido 400, seria 450, por exemplo. Se fosse nesse período aqui, ó, de 400, ia ser para R$800. Ou seja, é uma grande doença. E como é que a gente controla essa doença? Os juros. O Banco Central controla a economia subindo e descendo os juros. Se vocês puxarem hoje no Google aí, hoje aumentou um pouco a taxa de juros. Está 11,25. A Selic. Não quero entrar nesses detalhes muito burocráticos, eu quero que vocês entendam esses conceitos. Quando a gente sobe a taxa de juros, olha o que acontece aqui, ó. O que está em verdinho é a inflação, e o que está em vermelho é a taxa de juros. Essa é uma das soluções para a gente controlar a economia. Quando a gente sobe a taxa de juros, a inflação desce. E isso a gente vai controlando. Por que tudo isso é importante? Por conta desse último ponto aqui, ó. PIB, Produto Interno Bruto. O que é Produto Interno Bruto? Tudo que é produzido, que gera riqueza no Brasil. Então, a indústria, a construção civil, os serviços, o gasto público, tudo que a gente gera de riqueza no nosso país é calculado pelo IBGE, e a gente calcula com alguns números. Isso é no mundo inteiro. E a gente consegue controlar uma economia com a outra no mundo. E a gente consegue medir quanto que a nossa indústria está produzindo, no nosso caso. E isso a gente vai conseguindo medir os investimentos que vão acontecendo. Por que as fábricas estão fechando? Porque elas não têm investimento público nem privado. Por que o salário está achatado? Não vai subir mais? Porque as empresas não conseguem pagar salário. Tem um monte de engenheiro, não sei se vocês sabem, vocês viram lá no comecinho que eu deixei uma piada que engenheiro está virando Uber, que está ganhando R$2.000 por ser engenheiro. Vocês sabem o que é fazer uma integral. Vocês sabem o que é fazer uma derivada. Calcular um limite. É fácil? Quantas noites vocês viraram estudando? Pagam a faculdade, estudam, vem aqui à noite para sair para ganhar R$2.000 como engenheiro? Nós temos que mudar essa realidade. Isso depende do dia a dia e do comprometimento de vocês. Então aqui, pessoal, é uma análise rápida. Aqui, ó, é 1960. Aqui é 1960. Olha o Brasil como veio subindo e chegou aqui, ó, em 2 trilhões de dólares. É o nosso PIB de hoje. Isso aqui é a China. Ele veio, ó, aqui é 80, 90. Aqui começou a subir, praticamente se igualou com o Brasil, e hoje eles estão em quase 18 trilhões de dólares. E o que está mudando isso? O que faz com que a economia deles cresça mais do que a nossa? Eles têm investimento na ciência, na tecnologia, na indústria. E aqui, para a gente não ficar falando só de Brasil e China, nós temos aqui, ó, Brasil, essa linha azul, a China, essa linha cinza, olha como que ele subiu aqui. Vermelhinho a União Europeia, os países da Europa, e em preto aqui os Estados Unidos. Ou seja, todo mundo começou junto. Por que nós paramos? Se vocês não se indignarem,
Vocês vão estar ganhando R$2.000 também daqui a pouco. Eu também estou ganhando daqui a pouco R$2.000. Está todo mundo perdendo emprego. Nós precisamos identificar que nós precisamos mudar essa realidade. Esse aqui, ó, lembra que eu falei nos anos 90? Foi um momento que a China passou o Brasil. Isso aqui é da indústria, manufatura, engenharia pura. O Brasil investia nos anos 90, 18% do PIB era investido representativo da indústria. Hoje é menos de 10%. A China, do PIB deles, que é muito maior que o nosso, era 18%, hoje é 28%. Essas informações são importantes para a gente conseguir entender que nós estamos vivendo um grande problema. E aí eu pergunto para vocês, qual é a função do engenheiro? Até aqui, tudo que eu falei para vocês, era para vocês pegarem as coisas, trancar a faculdade e ir embora. Mas o Brasil precisa de engenheiros. Engenheiros resolvem o problema. Nós estamos vivendo um caos. Então nós precisamos de vocês. Aí eu peço para vocês, olhem com esse olhar. Eu vou fazer aqui uma parábola. Parábola, não sei o que fala. Uma brincadeira, uma historinha. Da fábrica de calçados. Imagine uma fábrica de calçados que manda 2 vendedores, o João e a Maria, para um país para vender calçados. O João vai para lá, chegando lá nesse país, liga para o chefe e fala: meu chefe, meu amigo, estou voltando, não daqui é impossível vender sapatos. Todo mundo anda descalço. A Mariazinha vai para lá, liga e fala: você me mandou 10 caixas, manda mais 20. Porque aqui todo mundo anda descalço. Está todo mundo sem sapato, eu tenho um mercado gigantesco para crescer. Esse é o caso do Brasil. Nós estamos vivendo um país onde tem muita produção de matéria-prima. O Brasil alimenta 1/3 da população do mundo. Vocês sabiam disso? O agronegócio do Brasil é responsável por alimentar 1/3 do mundo. Só que não vou dizer nenhuma, mas poucas fábricas, pouco maquinário que é utilizado no campo para gerar o agronegócio é produzido no Brasil. Por que essas máquinas não são feitas aqui no Brasil? Por que a engenharia brasileira não produz essas máquinas? Não, porque existe uma cultura da gente comprar tudo de fora e não existe um investimento. Não é melhor. Não, que eles costumam achar isso. O que eu estou querendo dizer é assim, não tem investimento na nossa indústria e a gente acaba não tendo essa oportunidade de vender internamente. Vocês sabiam que os fertilizantes a gente compra da Rússia? Que está em guerra. O Brasil não pode se posicionar numa guerra para um lado ou para o outro, porque depende do fertilizante que eles produzem para a gente. Senão a gente não alimenta, ninguém aqui tem comida. Então a gente tem que produzir fertilizante aqui no Brasil, a gente tem que produzir máquinas aqui no Brasil, e tudo isso passa pela mão de vocês. Nós estamos vivendo um problema, e quem vai dar essa solução é a engenharia. E o que nós temos que fazer? É isso que nós estamos fazendo hoje. Debater esse assunto, identificar as dores, identificar os problemas e vocês produzirem novas saídas. A minha geração, eu tenho 44 anos, me formei em 2006. Em 2005 eu estava aí, ó, sentado como vocês. Eu tive tempo de ser estagiário, ser trainee. Depois eu tive a oportunidade de conseguir meu emprego como engenheiro e construir minha carreira. Assim que eu me formei, eu ganhava R$600 como engenheiro, como estagiário. Quando eu me formei, o piso era 2.900. Naquele momento, o Brasil estava numa economia fortíssima, estava faltando engenheiro civil no Brasil. E sabe o que aconteceu comigo? Eu negociei 3 vezes, no mesmo ano eu troquei 3 vezes de emprego e fui ganhar quase R$6.000, R$5.800. Por quê? Porque a lei da oferta e da procura. Estava faltando engenheiro e eu estava ali pronto para trabalhar. Agora vocês estão vivendo o inverso. Não dá tempo de vocês passarem todo esse processo. Vocês têm que começar a produzir soluções agora. Vocês têm que acreditar no sonho de vocês. Vocês têm que pegar todo o conhecimento técnico que vocês têm e botar isso em prática. Quando vocês entram aí nas redes sociais e vocês olham o pessoal dando curso de inteligência artificial, os caras da minha idade, os vovozinhos dando curso de inteligência artificial, você acha que a gente sabe o que é inteligência artificial? Tudo mentira. Tudo mentira. Quem sabe disso são vocês. Vocês que têm todo esse conhecimento na mão agora. Vocês que têm essa oportunidade de mudar o Brasil. Quando a gente fala de reindustrializar o Brasil, vem na nossa mente
A indústria, a Volkswagen, a GM daqui, graxa, sujeira. A nova indústria, a indústria do século XXI, não é suja. É de inteligência artificial, é de pequenas empresas, são de startups, resolver pequenos problemas. É isso que vocês têm que fazer, identificar problemas, pequenos problemas, dentro da indústria, fora da indústria, dentro da construção civil, fora da construção civil e resolvê-los. Vou dar um exemplo para vocês. A minha esposa, ela é engenheira civil, ela trabalha numa startup. Vocês sabem o que é uma startup? Startup é uma empresa que pega um problema pequenininho, ela escala, ela resolve para muitas pessoas de uma forma muito rápida e vira uma solução que a empresa ela cresce muito rápido, rapidamente. 6 anos atrás, a dona da empresa era uma engenheira de campo, uma engenheira como eu, engenheira civil, fazendo obras, e tinha um problema de cronograma físico-financeiro. Vocês que são da produção, acredito que vão entender o que eu estou falando. Tem que calcular a entrada e saída dos recursos que você tem dentro de uma obra, ou dentro de uma fábrica, qualquer. O que ela fez? Essa planilha, eu toco obra desde que eu tenho 20 anos, estou com 44 agora. Nunca consegui fazer com que o planejamento da obra que eu fizesse desse certo. Sempre dava uma merda. Sempre dava um problema e eu nunca conseguia bater o cronograma. E aí o que acontecia com o meu chefe? Vinha e me arrebentava. Que eu estava gastando mais, que eu estava dando problema, ou seja, tudo é custo. Sabe o que ela fez? Ela identificou esse problema, ela com o estagiário dela fizeram uma planilha de Excel inteligentíssima, que isso se transformou numa plataforma. Eles acabaram de vender ela para a Softplan, não sei se vocês conhecem a Softplan, que é uma empresa gigantesca de software, vendeu por milhões de reais a ideia que ela resolveu em uma planilha. Se vocês são engenheiros de produção, engenheiros e engenheiras de produção, ou outras áreas que eu sei que tem aqui também, vocês têm que identificar um problema no dia a dia de onde vocês estão trabalhando, ou da vida pessoal de vocês, e resolver esse problema, usar o conhecimento técnico de engenharia que vocês têm. É isso que nós temos que fazer. É essa a indústria do século XXI. É fazer com que o poder da engenharia volte para a mente de cada um e cada uma de vocês. Assim como quando eu falei para vocês do Gurgel, ele acreditou que poderia ter uma montadora no Brasil. Uma montadora não, uma fábrica de automóveis no Brasil. Em 1969, que não tinha inteligência artificial. Não tinha nada, só dependia dele. Vocês têm ferramentas. A gente tem uma comunicação no planeta todo. A gente consegue pegar informações de qualquer lugar do mundo. Vocês têm conhecimento técnico. Eu falo com certeza para vocês. Eu tenho muito amigo que é engenheiro. Muitos estão trabalhando fora do Brasil. Nós exportamos mão de obra porque a nossa engenharia é fodida. Desculpa, professora, a palavra. Mas é muito foda. Nós somos muito bons. Eles contratam a gente. Não sei se alguém aqui trabalha em banco. Banco sempre quer contratar engenheiro. Vocês são fora da curva. Vocês precisam acreditar em vocês. Vocês têm que olhar um problema e resolver, acreditar que é possível resolver. E é isso que nós temos que fazer para mudar a economia do país. E nós temos que identificar quem nós somos. Quem que nós somos? Está vendo esses números aqui, ó? Conselho Regional de Engenharia e Agronomia? Vocês vão se formar, vocês vão fazer parte disso. Nós somos 370 mil profissionais só no estado de São Paulo. Nós temos 95 mil empresas de engenharia só no estado de São Paulo. 1.500 instituições de ensino só no estado de São Paulo. Todo ano a gente forma 25 mil engenheiros e engenheiras. Tem 188 instituições, assim como foi falado pelo professor aqui, que o Ronald é presidente de uma, de São Bernardo, e a Cris aqui representando de São Caetano. Nós temos muita gente pensando em resolver problemas, só que a gente trabalha de forma como? Engenheiro trabalha de forma individualista. Nós temos uma péssima qualidade de pensar que cada um tem que resolver só o problema do umbigo. Nós temos que pensar que nós temos que trabalhar como um coletivo, resolver os problemas do Brasil, todo mundo junto, tentando criar essa massa. Esse conselho que eu falei para vocês aqui, ó, de 370 mil pessoas, nós somos o maior conselho profissional de qualquer profissão do Brasil e da América Latina. Não tem ninguém mais forte que a gente. Nós somos mais fortes numericamente e economicamente. O PIB do Brasil passa, vocês aprenderam o que é PIB agora. O PIB do Brasil, a força do PIB, dos 2 trilhões e pouco que nós temos no Brasil, mais, não sei qual é a porcentagem, mas é muito grande, é pelo estado de São Paulo. Nós estamos no núcleo da produção brasileira e nós temos muito o que crescer. Se a China está em 17 trilhões, nós temos quase 3, nós temos que, minimamente nos próximos 10 anos, dobrar esse valor para gerar emprego e grana para todo mundo. Pensem só, o salário
de serviço, das pessoas que estão trabalhando. Qual é a principal avenida aqui de vocês, que é de comércio? Goiás. As pessoas estão aqui no barzinho, vendendo, é R$1.500 e vão ganhar isso pro resto da vida. Vocês têm possibilidade de crescer usando o cérebro de vocês, acreditem em vocês. E aí, eu queria entrar numa outra etapa do pensamento, que é algo que a gente faz e eu queria convidar vocês para participar. Quando chegou a pandemia, a minha geração só sabe trabalhar presencialmente. A gente não aprendeu a utilizar a internet, por isso que eu falei, o cara que vende curso para vocês de inteligência artificial, ou ele é um gênio, pode ter, mas a grande maioria está vendendo sonho. Nós tivemos que aprender a trabalhar com as redes sociais agora, em 2020. Quando chegou em 2020, não tinha mais isso aqui, ó, palestras, cursos que a associação faz. O que nós fizemos? Criamos um podcast, Engenharia para Todos. E nesse podcast, eu comecei a trazer meus amigos, engenheiros, para falar comigo, para entrevistá-los. E sabe o que aconteceu no podcast? Uma merda. O engenheiro não sabe falar, não é tudo durão, todo cheio de vergonha. Ou seja, não virava. E eu comecei a ficar meio triste. Na Avenida Paulista de domingo, ela fecha e a gente pode passear, brincar e tal. Eu levei minha filha para passear na Paulista. Quando eu estou lá na Avenida Paulista, eu vejo um poste no meio da Avenida Paulista e um monte de gente em volta. E eu, curioso, fui lá olhar para ver o que era. Cheguei lá, era um foguete. Tinha um foguete e um monte de estudante em volta. Aí eu troquei ideia com eles, falei, o que vocês estão fazendo aí? Eles, não, a gente constrói esse foguete, a gente participa de competição, nós vamos competir representando o Brasil nos Estados Unidos e estamos fazendo uma vaquinha. Olha a falta de investimento. A universidade, viu, professor? Tem que investir neles. Muito dinheiro neles. Culpa do professor se não investir. Não investiu, né? Porque não é culpa do professor, é cultura do Brasil. E aí o que eles fizeram? Levei eles para o podcast. Quando eles chegaram no podcast, a conversa fluiu. Os sonhos apareceram. O olho deles brilhava. Eles começaram a falar do mundo. Que eles querem lançar satélite no espaço, pelos conhecimentos técnicos que eles tinham, e começaram a me indicar. Quando eu me formei, não tinha esses projetos na faculdade, e começaram a me indicar outros projetos para a gente entrevistar, e aí, isso foi criando um volume, que a gente conseguiu ter várias equipes no ano passado, e esse ano nós fizemos o Futurange. O que é o Futurange? Aqui era para estar passando um vídeo, eu não vou conseguir passar para vocês, então vocês vão ter que acreditar em mim que é verdade. Se eu estiver mentindo aqui, a culpa é do Leandro. Pessoal, o Futurange foi um projeto, um espaço que nós levamos, nós convidamos algumas dessas equipes que participaram para se apresentar e fazer uma competição para ver qual era a equipe que saía ganhadora daquilo. A competição em si era meramente formalidade para dar uma graça, mas o objetivo era juntar todo mundo no mesmo espaço para dar luz, jogar luz no projeto de vocês, para mostrar para a sociedade que existe gente fazendo foguete. O Brasil, se vocês não sabem, eu não sabia, tem uma das melhores bases para lançar foguete do mundo. É no Brasil, eu não sabia. A gente teve um projeto que fez um concreto que tinha densidade menor que a água. O concreto boiava. Tudo isso era feito por um estudante. Cérebro de vocês, um monte de gente apresentando várias soluções de projetos que vocês estudaram. Então eu queria aqui convidá-los, se vocês já desenvolvem projetos ou se vocês têm sonho, para participar desse projeto com a gente. Para a gente conseguir mostrar o projeto de vocês e o sonho que vocês estão desenvolvendo para o mundo. É muito sério o que eu estou falando, depende só de vocês. Se vocês não quiserem, beleza. Tá tudo bem, a vida segue, mas vai ter gente que vai seguir. Eu queria só lembrar para vocês que as redes sociais, o Facebook, que mudou a história da humanidade, saiu de dentro de uma universidade. A tela touch, que todo mundo usa aqui nos celulares, saiu de dentro de uma universidade. Todas as grandes tecnologias saem de dentro das universidades, do sonho de vocês. Então, não deixem de acreditar no sonho de vocês. Esses professores fazem milagres. Quando eles passam toda a parte técnica, vocês falam, eu nunca vou usar isso na vida. Pode ser que vocês nunca usem, mas o cérebro de vocês virou uma máquina. Vocês são muito rápidos para pensar. Não é por isso, não é à toa, que os bancos contratam vocês. E eu queria por último aqui falar para vocês que a engenharia já teve muito prestígio no nosso país. Quem construiu a primeira parte do século passado, e desde as montadoras, que eu falei para vocês, das estatais, das montadoras,
fomos nós engenheiros. As empresas que têm aí 50, 100 anos, pode ter certeza que nasceu do cérebro de um engenheiro. A grande maioria do CEO das empresas são engenheiros. Vocês aqui podem estar controlando as próximas grandes empresas. Depende de vocês. E vocês têm que acreditar em vocês. Não adianta vocês saírem daqui e quererem aceitar um salário de 2, 3 mil reais. Então vocês têm que lutar pelo futuro do Brasil. A minha geração fracassou. A minha geração não soube usar essa oportunidade. A gente só queria ser diretor, gerente, presidente da empresa. Nós perdemos a oportunidade de usar o cérebro. E aí nós estamos aqui com PIB ridiculamente baixo. Agora vocês podem fazer e salvar o Brasil. Vocês podem fazer com que o Brasil, nos próximos 5, 10 anos, seja uma grande potência. Nós somos a 9ª economia do mundo, mesmo se rastejando. Nós temos que estar aqui 10 anos, dependendo de vocês, que a gente seja a 3ª, a 4ª economia do mundo. Tá bom, pessoal? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu queria convidar, agora mais calmo, eu falo assim meio empático, convidá-los a participar do nosso podcast. Esse QR Code, se vocês puderem aí botar o celular, nosso objetivo aqui não é ganhar seguidores. Nosso objetivo aqui é que vocês tenham acesso às informações do que está acontecendo no mundo da engenharia. Se vocês entrarem nesse QR Code, toda vez que vocês estiverem vendo, vai ser um outro estudante como vocês, tendo ideias e resolvendo problemas para que as coisas aconteçam. E eu tenho certeza que vocês, se vocês tiverem projetos, é só mandar mensagem para mim e a gente vai entrevistá-los para a gente construir. Mesmo que for só uma ideia, nós temos que conversar. Engenheiro trabalha sozinho, nós temos que acabar com isso. Nós temos que pensar e trabalhar todo mundo junto. Tá bom? Pessoal, quem seguir a gente aqui, o objetivo não é ganhar seguidores, é trazer informação. Mas a gente está trazendo aqui, nós vamos fazer um sorteio aqui no final rapidamente. E vai dar esse fone de ouvido, vai sortear, o Lionel vai fazer um sorteio aqui, para dar para vocês um fonezinho de ouvido. Mas que vocês sigam o nosso canal com o objetivo de estarem participando. Não adianta seguir por seguir. Eu queria muito que na próxima vez vocês mandem mensagem para a gente poder participar do podcast, entrevistar vocês. E se vocês tiverem projetos, isso é uma outra conversa que eu vou ter com o professor aqui, para a gente levar o próximo Futurente do ano que vem, equipes de vocês, que vocês desenvolveram, TCC, projetos que vocês de extensão que vocês fazem com a comunidade, enfim, o que vocês tiverem resolvendo problemas da empresa, vocês levem para a gente poder, vocês competirem no próximo Futurente de 2025. Tá bom? Eu agradecer a todos vocês, a paciência de me ouvir, desculpa os palavrões, e eu estou disposto aí, se vocês tiverem alguma pergunta, para poder responder. Obrigado. Alguém quer perguntar alguma coisa? Os podcasts ocorrem com que frequência? Toda semana, toda quarta-feira, às 7h30 da noite, a gente faz a gravação. A gente faz pelo Instagram e pelo YouTube. Depois a gente vai soltando os cortes, né, do que for o podcast. Mas é para bater um papo, trocar ideia. Às vezes a ideia ainda é embrionária, mas a gente vai conversando para poder fomentar, porque às vezes a sua ideia, outra pessoa pode resolver, pode criar um projeto pensando de forma coletiva. Tá bom? Pergunta. Pessoal, mais alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Tranquilo? Perguntar? Então, obrigado novamente. Estamos à disposição aí para contribuir de alguma forma com vocês. Obrigado, professor. Nós que agradecemos aí. Acho que é inspiradora a palestra dele. Gostamos mesmo. Vamos conversar mais depois. Nós vamos nos organizar da seguinte forma agora. Prestem atenção. Eu vou lá na porta, verificando a questão. O pessoal
do primeiro semestre.